Nós estamos aqui com a fisioterapeuta, né, que vai estar conversando com a gente, que é a nossa querida Josefa Poti. Ela é fisioterapeuta e vem hoje falar um pouquinho como o mecanismo de prevenção e cuidados à saúde se faz necessário. Sempre fez necessário. O problema é que nós, seres humanos, às vezes não entendemos o recado que muitas das vezes acontece com o nosso corpo. Às vezes você quer dar um de durão, você viu que eu estava conversando agora há pouco com a Ceci. A gente tem que ter muito cuidado porque você às vezes não tem ideia que um acompanhamento fisioterápico, na verdade, ele pode lhe ajudar muito numa prevenção de você evitar quedas, de você evitar traumas, daquelas dores que muitas vezes acontecem e que vocês, não tem nada não. Mas com o tempo pode se agravar ainda mais, principalmente com a idade. Né? A gente, quando é jovem, acha que pode tudo, que não tem problema e às vezes você não tem ideia. Que não é só porque você teve uma pancada, que criou um trauma, não é só isso. O certo é você ter cuidado antes que você venha a sofrer um problema. Não é isso mesmo? Exatamente, Vanusa. Bom dia. Seja bem-vinda ao nosso programa. Que prazer, segunda-feira boa, né? Exatamente. Começar cuidando do povo. Começar com esse astral maravilhoso. Obrigada pelo convite para estar aqui no Bom Dia News. E isso vale para todas as áreas, viu, Vanusa? Sim, eu acredito. E isso vale para todas as vertentes, né, do ser humano, tanto crianças como adultos como idosos. Então a gente vem com esse trabalho preventivo da fisioterapia, né? O fisioterapeuta hoje, ele é o profissional que atua também na prevenção, tanto quanto na reabilitação. Então nós vamos começar muito bem, porque quando a gente fala em profissionais da fisioterapia ajudar a população a ter uma prevenção, isso nós estamos falando sério, gente. Vocês não têm ideia. Olha só o que ela vai dizer aqui pra gente, essa fisioterapeuta profissional da área e que todo dia a gente vem chegando com novidade. Isso. E é impressionante que a saúde, ela chega chegando. Por exemplo, quando a gente fala em cuidar bem antes, a gente vai falar até dos bebês, né? Exatamente. Daquele bebezinho, daquela mãe, que muitas vezes só vai procurar o profissional depois que o filho já tá adulto. Isso. Aí não adianta, né? Exatamente. Não adianta muita coisa. Isso. E hoje, a fisioterapia, né, ela atua plenamente nesse caráter preventivo, nessa atenção básica, né? Através da escuta qualificada nas salas de espera, né? Através de workshops, através de palestras para a população, com orientações para que as intercorrências não cheguem a níveis mais graves. Né? Então, a gente vem prestando, o fisioterapeuta hoje é um profissional da saúde que presta, né, esse auxílio na atenção básica, que presta esse atendimento na atenção básica com orientações à população exatamente para prevenir. Né? E a gente trabalha muito com essa questão de prevenção de quedas em idosos, né? Atenção ao desenvolvimento infantil, né? Crianças que geralmente nascem prematuras, né? E os pais muitas vezes não sabem que precisa iniciar uma estimulação precoce, né? Precisa ter uma orientação voltada para aquele desenvolvimento, né? Para que algo mais grave não aconteça posteriormente. Né? Idosos, a gente trabalha ativamente na prevenção de quedas. Né? O idoso, muitas vezes, quando está mais frágil, pode cair. E, né, fratura de fêmur, hoje em dia, é uma das grandes intercorrências em idosos. Então, orientá-los, né, no intuito de fortalecer esse corpo, consciência corporal. Então, o fisioterapeuta hoje, né, é um profissional que foi visto durante muito tempo como um profissional curativista, né, que as pessoas vinham para se curar de dores, enfim. E hoje a gente atua nessa prevenção, nas orientações. Bom, você vem trazendo a palavra mecanismo. Como a gente pode ajudar essa sociedade? Como a gente já pode ajudar os pais? Porque a gente sabe que um bebê não vai lá fazer essa fisioterapia, Sim. Então já começa pelos pais. Vamos começar a trazer uma educação dentro desse mundo da fisioterapia para estes pais, para que eles já levem para os seus filhos uma educação quando o assunto é saúde. Sim. Né? Para as pessoas entenderem que falar de saúde é sim você buscar mecanismo que possa fazer com que você se fortaleça. Para que você fortaleça seus ossos. Cada dia que passa a gente vem percebendo que os idosos estão ficando mais e mais sozinhos. E quando isso acontece, muitos estão bem com as suas memórias, mas frágeis no corpo. Isso. E a gente precisa trabalhar tanto mente como corpo. E nossa população idosa está crescendo bastante. Sim, demais. Né, Vanusa?
E hoje em dia os filhos no mercado de trabalho, obviamente que o ideal é que esteja um cuidador ali, né, com o idoso, quando estiver nesse nível de fragilidade, mas a gente precisa também orientá-los a serem independentes. Sim, para que eles possam ter autonomia. Pelo menos ter autonomia. Cada vez mais. Eu, por exemplo, conheço algumas pessoas com uma certa idade que o corpo está bem frágil, mas a mente muito bem lúcida. Né? E muitas acabam dizendo, poxa, se eu soubesse, eu teria me cuidado mais. Então, para que isso não venha a acontecer, quais seriam as dicas? Então, o idoso, assim como os adultos, né, jovens, todos precisam fazer atividade física, né, fortalecer, e o idoso bem mais, né, porque é como você está falando, muitas vezes a mente lúcida, a cabeça pensando, produzindo, mas está aprisionado dentro de um corpo frágil. Né? Então, o idoso ele tem muito essa questão da alteração postural, da alteração do centro de gravidade, né? Uma fraqueza muscular. Então, estar atento aos sinais, né? E trabalhar isso preventivamente, fazendo atividade física, tendo uma alimentação adequada, né? Estar exposto, né, ao que vai acontecer cotidianamente para prevenir, para que ele se prepare, né, para que não haja tantas intercorrências. Quando você fala de bebê prematuro, quais seriam os cuidados? Qual seria o mecanismo para esse bebê? Então, bebê prematuro, primeira coisa, orientação aos pais. Sim. Né? Orientação aos pais no sentido de que hoje o fisioterapeuta ele é um profissional de primeiro contato. Então, sim, o pai já pode vir até o fisioterapeuta para entender sobre a estimulação precoce, que, como o nome já diz, é precoce, é exatamente para prevenir atrasos de desenvolvimento, né? E verificar também outras sequelas, acometimentos motores, né? Então, muitas vezes, nós fisioterapeutas é que encaminhamos para os profissionais, né, como os médicos, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, por sermos profissionais de primeiro contato. Então, a gente trabalha muito com cartilhas de orientação aos pais do que fazer com o bebê em cada mês, né? Então, de 0 a 3 meses, quais as aquisições que o bebê precisa ter, como o pai pode estimular isso, né? E encaminhar outros profissionais, até porque hoje também existe bastante a questão da interdisciplinaridade, a equipe multiprofissional atua em conjunto, né, em favor da saúde, tanto pode ser bebê, pode ser idoso, né, mas a importância da equipe multiprofissional estar unida e encaminhando para os outros profissionais também. Sabe outra coisa que me chamou bastante atenção e que é um alerta também para as pessoas que estão assistindo o nosso programa? É impressionante, mas postura. Sim. Teve uma época que a gente dizia, nossa, vou ter que procurar um profissional para trabalhar minha postura. Sim. Não tem ninguém melhor do que um fisioterapeuta para trabalhar essa questão da sua postura. Verdade. Não tem. Porque quando você começa a entender que o teu jeito de caminhar, o teu jeito de se agachar, de carregar uma bolsa, de você sentar, de uma bolsa, uma situação, porque o fisioterapeuta, nesse momento, a gente está vendo algo que é feito, dá para se observar várias falhas. Sim. Um jeito que você fica, um tempo que você fica mais com uma perna, com outra. Então, essa questão da prevenção, dentro da fisioterapia, ela vai fazer com que você seja um cidadão, você vai se tornar um cidadão com postura boa, sim, com coluna boa, sim, né? Dores articulares vão acabar sendo trabalhadas, porque vocês fazem um trabalho, como você mesmo diz, o que tiver que ser levado para um ortopedista vai ser levado. O que tiver que ser levado para um outro tipo de profissional da área, um neurologista, vocês vão encaminhar. Então, assim, essa prevenção começa com o fisioterapeuta para que ele encaminhe para os demais profissionais, né? Com certeza, Vanusa. E outra coisa que é bastante interessante é a gente falar sobre a escoliose, a má postura em estudantes, né, em alunos, né? Então, a gente não para falar muito nisso, mas a gente tem um nível populacional de crianças com problemas na coluna por conta da postura, né? A ausência do trabalho da ergonomia, né, dentro das escolas. Então, a gente precisa atuar exatamente nessa prevenção. Os ossos, eles vão, junto com esta criança, crescendo de forma errada e frágil. Exatamente. Os estirões de crescimento, né, a gente precisa se atentar bastante a isso também. E entender que o nosso corpo é um conjunto, né? Nosso corpo é um conjunto e tudo só vai funcionar como deve ser
se todos os sistemas do nosso corpo estiverem funcionando em harmonia. E aí, quando isso vai acontecendo, obviamente você vai estando preparado até para as próprias quedas. Exatamente. Você sabe como cair, como se proteger. Hoje em dia, a fisioterapia trabalha também as pessoas nesse aspecto, porque assim, uma queda, principalmente nas pessoas idosas, Sim. né? Dependendo de como o corpo dela está durante toda essa fase da vida dela, Sim. qualquer queda, por mais bobinha que seja, pode virar algo grave. Né? E aí algo que poderia ter sido prevenido. Uma das maiores causas de mortalidade hoje na população idosa são quedas, né? Fraturas de fêmur principalmente, causadas pela osteopenia, osteoporose, que é essa fraqueza óssea, que é inerente à idade, mas que a gente pode fortalecer antes de chegar nesses níveis, né? E aí, quando o idoso chega para o fisioterapeuta, a gente já encaminha para o reumatologista, para o ortopedista, para fazer reposição de vitaminas, né? Que aí já é com o médico, já são com os nutricionistas, nutrólogos. Então, reitero mais uma vez que hoje o fisioterapeuta não é um profissional que trabalha só. Independente da área que ele trabalhe, né? A equipe multiprofissional precisa estar integrada e é extremamente importante para a saúde da população. Quando você fala a respeito disso, eu queria que você também reforçasse a questão de muitos traumas, quedas. Tem gente que quebrou um dedo, aí não vai, não leva, não quer saber. Não, Sim. deu, tá bom. Às vezes magoou ali um dedo, mas Sim. vai ficar com o dedo fraturado. E aí perde movimento. Perde movimento. Né? Perde função. Aí vem as chikungunhas da vida e a pessoa não sabe entender por que tanta dor nesse corpo. Isso, e a articulação já está comprometida e aí vai virando aquela bola de neve que quando chega para a gente já não dá mais para resolver. Né? Então, qualquer sinal que o seu corpo der de que algo não vai bem, levou uma queda, sentiu uma dor no joelho, percebeu que não está bacana, não está legal, precisa se atentar. Né? Nosso corpo é nosso templo, a gente precisa cuidar da nossa saúde. Né? Então, assim, muitas vezes por uma fratura você perde o movimento e aí você já não consegue mais executar o seu trabalho, você já não consegue mais fazer o que você fazia cotidianamente. Algo que poderia ser prevenido, né? Se tivesse ido ao profissional logo. É algo que virou algo grave, exatamente porque eu não tive a consciência de prevenção. Que é isso que nós seres humanos não temos, né? A consciência de prevenção. E existe uma gama de profissionais, dentre eles o fisioterapeuta, que está ali para te ajudar. Quando esse tipo de cuidado acontece, essa pessoa passa a entender como cuidar desse corpo? Porque assim, a fisioterapia são sessões. Sim. Então você vai... E imagina que provavelmente seja algo preventivo. Sim. E não deixa de ser. Mas o bom de tudo isso é que se tem algo se iniciando, já tem o cuidado. Já tem o cuidado. Se está tudo muito bem, pelo menos você está tendo a prevenção. Isso. Já tá tem um olhar diferenciado. E está fortalecendo esse corpo. Exatamente. Não é isso? E nisso, Vanusa, vem muita questão da hereditariedade. Sim. Né? Da gente entender o contexto familiar como um todo. Então, se eu tenho uma tendência... Né, até algum problema, então eu já vou me prevenindo para que quando aquele problema ocorrer, se ele for ocorrer, eu já saber como agir. Né? Então a gente muitas vezes vê o fisioterapeuta só como um profissional que vai reabilitar ali o movimento, mas não é só isso. Né? Nós somos responsáveis também por atuar nessa orientação. Então, pensa comigo, estamos numa unidade básica de saúde, né, num postinho. Então, ali num postinho, a gente tem pessoas com diversas condições de saúde. Eu, como profissional de saúde, posso muito bem fazer uma palestra sobre prevenção de DST, né? Sobre prevenção de quedas em idosos, sobre desenvolvimento infantil. Então, hoje isso... nós temos um aparato gigantesco Sim. de fisioterapeutas, especialistas em várias áreas dentro da fisioterapia. Sim, com e nós certeza. temos mesmo um mercado gigante. Uma coisa, só te interrompendo, Vanusa, perdão, mas uma coisa que o fisioterapeuta atua muito, né, é na questão de fazer com que os idosos identifiquem os sinais do AVC, né? Como o idoso deve proceder se estiver sozinho em casa? Como o cuidador daquele idoso, a pessoa que mora, pode perceber algo relacionado a isso? Né? Então, até em relação a algo sistêmico, a algo inevitável que a gente
não pode controlar, né, como um AVC, por exemplo, e até pode, tendo uma vida adequada, uma alimentação adequada, enfim. Mas como reconhecer que isso está acontecendo? Quais seriam os sinais? Né? Então, geralmente, aquela fala mais embolada, né? O rosto adormecido, um lado do corpo adormecido, né? O cantinho da boca caído, eu tento fechar o olho, não consigo, aquela dor de cabeça lancinante, né? Bem súbita. Então, são sinais de que a gente pode ter alguma intercorrência de um AVC. Então, por exemplo, mamãe, fale. Filha, se a pessoa não consegue falar ou embola a voz para falar, pode ser sinal de um AVC, de que algo está acontecendo ali no teu sistema neurológico. E é muito interessante quando você fala assim, porque é uma forma até de você entender muitas vezes o que está acontecendo com a pessoa. Porque às vezes tem uma tal de uma enxaqueca com aura que Sim. se confunde muitas vezes com AVC. Sim. E quando você fala de sinais, isso não deixa de ser um alerta. Com certeza. Né? Outra coisa que nós atuamos preventivamente, que muitos pais chegam, né? Crianças com algum acometimento neurológico, como a paralisia cerebral. Doutora, meu filho dá uma convulsão, eu não sei o que fazer. Né? Então, como proceder diante de um evento convulsivo? Então, tudo isso o fisioterapeuta vai atuando, né? Vai orientando. Então, nós trabalhamos bastante com cartilhas de orientações, palestras, né, populacionais, em postinhos, na atenção básica, né, exatamente para orientar, porque o que a gente quer, informação é conhecimento. Sim. Né? Informação abre portas, abre mentes. Então, muitas vezes a gente não pode evitar que um evento aconteça, mas a gente sabendo como agir já ajuda bastante. Muito bom, gente. Isso aqui é só uma pincelada do que a gente vai fazer dentro do Bom Dia, mostrando o papel da fisioterapia com suas várias especialidades. Sim. E eu acho que se cabe, é necessário e não tem mais como voltar para dizer, não vamos viver sem fisioterapia. É daqui para frente. Exatamente. Faz é uma área tempo crescente. até. E isso é uma área crescente que não atua mais só como curativa, né? Atua na prevenção e nós estamos aqui para isso. Muito obrigada. Eu que agradeço. Foi muito bom estar aqui com você. Acho que a gente começou muito bem essa segunda-feira. E você que está assistindo o nosso programa, não fique sofrendo dentro de casa sem buscar uma boa orientação. Como a nossa convidada acabou de falar, você vai estar assim, cuidando de você e vai estar cuidando das pessoas que estão ao seu redor. Sim. Por isso a gente agradece de coração. Eu que agradeço, um bom dia. Quem quiser entrar em contato com você, como é que faz? Vai aparecer na telinha, mas eu quero que você reforce. Sim, a gente está com o nosso Instagram, @Josefa Poti. Lá tem muita coisa pessoal, mas também tem muita coisa profissional. Muito bom. Muito pôster de caráter informativo, né? E é a forma também da gente ajudar a população. Muito bom. Obrigada, tá? Nada, eu que agradeço.